Olá a todos, eu sou a Cris Borges. Eu já trabalho em home office, já estou acostumada com o trabalho home office mesmo antes da quarentena, com estudos. E hoje eu vim aqui falar algumas coisas para ajudar nesse dia a dia nosso de quarentena dentro de casa, para manter a harmonia dentro da nossa casa e para que realmente se tenha resultados, tanto no trabalho como no estudo. Então eu vou falar de basicamente 4 pontos. O primeiro é a conversa com a família, o segundo é o ambiente que tem que ser reservado para que essas atividades sejam feitas. Vou falar de gatilho mental para que a gente consiga separar o trabalho, o ambiente de trabalho do ambiente de casa, o ambiente de estudo do ambiente de casa. E vou falar de algumas regras de etiqueta quando a gente está fazendo reunião online, seja para estudo, seja para trabalho. Sobre a conversa com a família, é de extrema importância, principalmente quando a gente envolve crianças. Tem que estar muito transparente que a gente está num momento complicado, num momento delicado, mas que o mais importante é a gente manter a harmonia dentro de casa, é que a gente continue obtendo resultados, seja nos estudos, seja no trabalho, mesmo com toda essa situação que a gente está passando. Então, a conversa com a família é muito importante, é o primeiro passo. É colocar os acordos, as regras, dividir horários. Se a criança tem aula de manhã, os papais procurarem marcar as reuniões virtuais à tarde, reuniões à tarde. Se não der, procurar separar os ambientes, um fica no quarto, outro fica na sala. Importante usar o fone de ouvido. Deixar claro que se alguém está naquele horário de aula ou de reunião, avisar os outros, gente, estou em aula, estou em reunião, para que os outros estejam atentos, que naquele momento tem que se evitar barulho, né? Tem que se evitar barulho, passar atrás da pessoa, ou alguma situação que possa constranger quem está na reunião ou quem está na aula. Muito importante a divisão de tarefas dentro de casa, independente da idade, para que se gere a responsabilidade, mesmo na criança, do que precisa ser feito. A gente precisa também lembrar que a maturidade da criança é diferente da maturidade dos pais, né? Quando eles estão em sala de aula, a gente vê, às vezes, com a professora, a gente acha estranho, né? A forma, a gente fala assim, nossa, a professora tem muita paciência, tudo, mas é o ambiente deles, que já estão acostumados. E aí, quando a gente fala de respeito, a gente tem que respeitar o espaço, a individualidade da criança na hora que ela está em sala de aula. Ela só mudou o ambiente. Em vez de estar no ambiente presencial, ela está no ambiente virtual. Mas tem uma pessoa lá, que é o professor, que é capacitado para lidar com todas as situações que podem acontecer. Falando de ambiente, é muito importante, quando você estiver numa reunião virtual, quando você estiver em aula, que você esteja com a câmera virada para um local que não tenha circulação atrás. Por exemplo, aqui tem uma parede, então ninguém passa aqui atrás de mim. Então, em nenhum momento vai acontecer de alguém estar passando atrás de uma forma inadequada e que isso possa ficar gravado na aula, em alguma reunião. Falando de etiqueta dentro do ambiente, e fora falar que assim, todo o material que você precisa de seja escolar, seja para reunião, esteja separado antes da reunião, né, para que você possa ter aproveitamento daquele momento. Entrando nesse assunto da reunião, da aula, material separado, fones de ouvido é importante, manter o áudio desligado sempre. A gente só abre o áudio em reuniões, em sala de aula, quando é solicitado, quando a gente vai falar. Fora isso, o áudio tem que estar desligado e principalmente esteja presente. Esteja presente na aula, esteja presente na reunião. Reserve aquele horário para que você esteja presente naquela situação, naquele momento. Uma coisa bacana para vocês fazerem, quem não está conseguindo separar aí, está tendo muita interrupção, não está conseguindo separar a casa do trabalho, o ambiente, quem trabalha, use gatilhos mentais e a criança também. O que é gatilho mental? É alguma coisa que você vai fazer que vai transmitir para o seu subconsciente que você está no momento
de trabalho ou no momento de estudo. Então, por exemplo, quem trabalha pode colocar, por exemplo, o crachá da empresa. Então, o seu subconsciente vai saber que quando você está com crachá, você está trabalhando. Quando você está sem, você está fora do ambiente de trabalho. A mesma coisa para as crianças, de repente usar uma peça do uniforme. Então elas vão entender que quando elas estão de uniforme, elas estão no ambiente de aula, no ambiente escolar, que não é um ambiente para brincar, não é um ambiente para levantar toda hora, não é um ambiente para mostrar a casa. E aí é muito importante orientar as crianças naquela primeira conversa que a gente falou da privacidade de vocês, de não mostrar o que tem dentro de casa, de não ficar falando das coisas que acontecem dentro da casa de vocês, para que mantenha a privacidade de vocês. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e que tudo isso acabe logo, eu tenho certeza que vai acabar. Um abraço.